Mais um vídeo sobre a ciência espiritual da criação. Nós vamos iniciar uma outra etapa. Vídeo passado, anterior, foi a 7ª irradiação, linha de irradiação, né? Que é da criação e da geração. Agora, vou explicar lá do livro sobre a hereditariedade. Só um instante aqui. A hereditariedade do ser humano, mas que tem a ver com os tronos. Então, é preciso, as pessoas que não viram os vídeos anteriores, lá no início, é bom procurar os vídeos, escreve lá o título e número 1, número 2, 3, 4, 40, 50. Porque eles vão voltar a falar em partículas, em trono, etc. Então, essa parte da ciência, que é a gênese divina, sagrada, vai falar sobre androgenesia, não sei como é que se diz, androgenesia ou androgenésia. Vou escrever aqui. Porque eu nunca escutei falar nessa palavra, sinceramente. Tá? Androgênese é a ciência que estuda a moral e desenvolvimento físico do ser humano. E esses comentários, essas informações que dão, vai ser também aplicado aos tronos, aos orixás na Umbanda, né? Trono e orixá, a mesma coisa. Os tronos do Criador, ou orixás do Criador. Então, eles dizem que a cosmogonia Yorubá, que eu já falei algo num dos vídeos, de onde veio as denominações dos tronos, que veio lá de uma determinada, vamos dizer tribo, né? Povo, porque naquela época, naquela antiguidade, era assim, juntava-se um povo, né? Produzia aquela família, tinha um outro mais adiante, mais adiante. Os judeus chamavam de tribos. Os índios também chamam-se tribos. Então, vou chamar também, na África, as tribos. E uma delas era, ou é, Yorubá, que foi a que melhor descreveu. Vou escrever aqui o nome, né, para vocês. Que nem sempre a nossa dicção é boa, então eu escrevo lá para quem quiser anotar, escrevo ali. São J. É um dos povos lá da África.
Então, Yorubá foi a que melhor descreveu a criação do mundo e a origem dos seres, criaturas, espécies e dos elementos formadores da natureza. A religião Yorubá existe há milênios. O Criador não criou o ser humano só do barro e não tirou uma costela do Adão para criar a mulher e não expulsou ninguém do paraíso, não condenou e nem condena ninguém ao inferno. Bom, aqui vou dar uma explicação. Aqui o Criador não criou o ser humano só do barro, porque foi usado elementos da terra, um deles foi a água, né? E outros elementos que já tinham sido criados pelo Criador. E os tronos, além das partículas deles, das irradiações dele, quando chega na matéria do animal, da planta, né? Aí é usado, que eles não dizem, mas a gente sabe que é usado outras coisas, né? Então, esse negócio de tirou a costela, adormeceu Adão, aí foi lá, o Criador tirou a costela do Adão, tadinho, deve ter ficado com uma dor horrível, horrível, né? Naquela época, não tinha ortopedista cirurgião, né, para fazer os devidos, então teve hemorragia, o Adão, né? Que para tirar a costela, você teve que cortar e tal, né? Quer dizer, lendo isso, eu quando li a primeira vez isso na Bíblia, bom, sinceramente, aquilo não bateu, né? Mas continuei lendo a Bíblia, mas não bateu e realmente. Então, essa maneira de se expressar, ela você pode levar em sentido figurado, mas a verdade foi que mudaram isso porque os nossos manipuladores colocaram com a intenção de o homem ser o maioral e a mulher ser submissa. Fica lá embaixo, como acontece nos países árabes, né? Que a mulher é um zero lá. E é obrigada a usar, em certos países árabes, tem que usar aquela que eu chamo roupa de escandrafista, daqueles que submersam lá usam aquela coisa toda lá no fundo do mar, não tem? Não sei se vocês já viram isso. O cara parece uma armadura, né? É bem parecida com a burca, né? Esses homens, são seres muito primitivos, muito atrasados, ignorantes, e fazem isso. E naquela época, os que estavam ali querendo nos manipular, querendo botar a gente à maneira deles, querendo que a gente acreditasse nisso e naquilo outro, então modificaram algumas partes da Bíblia, mandaram lá o escrivão da Bíblia falar isso aí, tá? E ninguém não foi expulso do paraíso. Eu tenho uma versão do paraíso, que foi naquela época em que Enki e Enlil estavam aqui no planeta Terra, lá perto lá na África, na Ásia, né? Porque naquela época era tudo ligado, né? Ásia e África era ligado o país. Então, eles eram Anunnakis, vieram na nave de Nibiru e vieram explorar o ouro e também viver aqui, né?
conhecer o planeta. Já havia seres símios aqui em evolução, porque a pessoa passa de mineral para vegetal, para animal, para elemental, e depois o minal, que é um símiozinho, um homem das cavernas, Neandertal. E eles mexeram na estrutura do DNA. Bom, não sei se foram eles ou outro povo extraterrestre que nos tirou as 10 fitas de DNA. Não sei. Eu sei que foram os extraterrestres que retiraram as nossas fitas. Bom, então tem essa historinha em que o Enki ele morava num palácio, a vida dele ali, e o palácio tinha um belo jardim e tinha uma árvore. E a árvore dava um fruto que o Enki não queria que ninguém comesse daquele fruto. E os seres que foram feitos lá na África foram trazidos ali para trabalhar também ali no palácio, né? Tomar conta do jardim, daquela coisa toda. E havia as Evas, que dá o nome de Evas, que eram 7 Evas. 7 Evas Anunnakis, que serviram de emprestar o útero delas para esses escravos geneticamente feitos em laboratório, com sêmen do símio e com sêmen do Anunnaki, e colocaram dentro dessas mulheres Anunnakis para desenvolver, para nascer, né? Como nascer assim, como a gente. O Enlil era invejoso. O Enlil tinha a função, tinha como se fosse uma estação espacial sobre a Terra, né? Que Terra e mais acima tinha uma estação espacial onde eles monitoravam quem chegava aqui, se podia entrar na Terra ou não, aquela coisa toda. Mas o Enlil, ele queria ficar no lugar do Enki e queria o palácio para ele. Como ele era invejoso, o que é que ele fez? Ele foi para uma das Evas que tinha se apaixonado por esse ser chamado Adão, e aí contou o segredo porque que um Enlil não queria que comesse da fruta. Agora, esse segredo também pode ser uma mentira que ele disse para Eva, né? Foi o seguinte: porque quem comer daquele fruto da árvore vai desenvolver a inteligência. Então, ele não quer que vocês sejam mais do que os Anunnakis. E ele aconselhou que Eva comesse a maçã. E depois aconselhou que desse para o Adão. Quando o Enki soube, aí mandou eles para a África de novo. Então, essa é a historinha. Por que fala serpente? Porque Enlil, a tradução de Enlil, acho que Enlil, eu não sei se é com U, não estou lembrando se é com U ou com L no final. Enlil, acho que é com U, né? Sei lá. Mas a tradução desse nome do irmão de Enki é serpente. Por isso tem essa historinha, a serpente foi lá e falou, mas quem falou foi o irmão do Enki. E o Enki, que não é mais o Enki, isso foi uma das personalidades desse ser, está entre nós, né? Que é o enviado do Jesus Cristo, né? Ele está entre nós, dando as novas informações através de canalização de outros seres.
Bom, então, porque todos nós já tivemos diversas reencarnações e fomos muitos personagens, guardas, assassinos, professores, médicos e de várias raças. Muitos de nós já fomos reptilianos, draconianos, capelinos, arturianos, pleiadianos, alfa centáurios, lá de Júpiter, como um músico famoso. Quem foi agora? Não foi Mozart, foi Mozart? Bom, sei lá. Como eu digo sempre, eu tenho problemas de memória, né? Não consigo. Eu sei que foi um. Eu guardei o nome mas eu guardo por pouco tempo. Eu devo ter algum problema no meu cérebro, porque eu guardo, mas depois some, vai por água abaixo, não consigo mais. Fica um determinado tempo. Se uma pessoa disser o número do telefone para mim, eu repito, tá, guardei. Depois de algumas horas, não lembro mais. É assim. Bom, então, aqui está eles dizendo nessa Gênese Divina Sagrada e Ubanda, dizendo aqui a verdade. Ó. O Criador não criou o ser humano só do barro, como fala lá na Bíblia, não tirou uma costela do Adão para fazer a mulher, não expulsou ninguém de paraíso e não condenou, nem condena ninguém ao inferno, embora muita gente vai realmente para o inferno, mas não é ele que condena, é a própria pessoa, é o próprio ser humano, devido às crueldades que ele faz, aí ele vai para o inferno. Porque um médium, um espírito, informou a um médium que existe realmente um lugar com chamas. E o espírito fica ali sendo queimado todo instante. Pode ser milhares de anos, como pode ficar 1 ano, 2 anos. E o espírito desse ser que está ali sendo queimado, que está sendo purificado, tirando todas aquelas coisas ruins para purificar, ele fica deformado. E eu desconfio que essas pessoas que nascem com um negócio grande aqui, todas assim, né? Tortas, eu desconfio que é isso, já nasce com aquela deformação que o espírito, quer dizer, foi ocasionado nesse espírito pelo problema da queimação das chamas. E geralmente esses infernos estão debaixo do vulcão. Bom, continuando aqui o estudo do livro, né? Cada um de nós é filho de um determinado trono, como eu já havia dito, em que aquela partícula que é inconsciente, ela é atraída pelo magnetismo do trono. É logo no início, né? Logo no início acontece isso. Então, cada um de nós é filho de um determinado trono. Todas as raças são filhos dos tronos, que são o Criador individualizado. Como já foi explicado, o Criador, ele cria, então, dele mesmo e de si mesmo, em si e de si. Então, ele lança no espaço as suas partículas e forma trono. É como um sol, né? É como um sol. Ele fez o sol. Então, o sol é como se fosse uma xerox menor. Grande, criado grandão, aí faz menorzinho, mas tem as mesmas qualidades que o Criador. Então, o nosso Sol
tem todas as qualidades do Criador, estão todas ali. E, obedecendo à vontade do Criador, o Sol individualizou cada qualidade do Criador, que nele mesmo é do Criador, mas ele tem. Então, ele individualizou e colocou os 7 tronos aqui, os quais começaram a trabalhar, a irradiar, 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 cada um na sua partícula correspondente do conhecimento, da lei. Vamos ver se eu lembro tudo. Da geração, da criação. 7 principais, porque dos 7 não são 7, eles são 14. 14 tronos, porque cada trono tem a sua contraparte, ou seja, o feminino e o masculino. Feminino e masculino. Tá? É sempre o par masculino e feminino, positivo e negativo, positivo e negativo. E dali, cada um deles vai gerar uma hierarquia. O lado positivo e masculino gera uma... Falar masculino, para não confundir. O lado masculino gera uma hierarquia, o lado feminino gera uma hierarquia. E aquela hierarquia gerada por eles vai gerar outras hierarquias, e assim por diante. Se multiplica conforme a vontade do Criador para construir a criação do Criador. É do Criador, mas ele... para quem ainda não entendeu, é como se eles fossem os empregados dele. O Criador é uma fábrica, é o patrão e diz, você fica nesse setor e vai fazer isso, você fica naquele setor e vai fazer aquilo outro. Aí começam a trabalhar. Mas tem os secundários numa empresa, não tem? Que quando você faz, está prontinho, manda para o outro, para embalar, para embrulhar, para separar. É assim. É como... Porque o que está em cima está embaixo. Então, na materialidade é um reflexo, às vezes, do que acontece lá em cima. Em cima não é em cima, a gente tem o hábito de dizer em cima, o que está, né? Ao nosso redor no espaço. Esse seria o certo, não é lá em cima, é ao redor. Ao redor porque as dimensões estão paralelas. Os universos têm uns dentro dos outros. Tem umas galáxias que é mais adiante, mas está tudo no, né? Bom, deixa eu ver aqui. Porque, olha, um fator que é projetado pelo Criador no espaço tem uma parte positiva e outra negativa. Caramba, esqueci de botar o som aqui alto. Eu não sei se... mas não estava baixo, não. Uma positiva e negativa, cada parte tem o polo macho, cada parte tem o seu polo macho e seu polo fêmea. A parte positiva de um fator rege sobre a razão e a negativa rege sobre os instintos. A parte positiva rege sobre os seres e a parte negativa sobre as criaturas, que são os animais, né? Irracionais. Por isso, cada orixá tem os seus animais, que, em verdade, são criaturas instintivas geradas pelo Criador e em suas ondas fatorais. Lembram quem viu os outros vídeos das ondas? Então, porque um determinado trono, orixá, ele faz determinados animais, determinadas plantas. O outro trono faz outros animais, outras plantas. E eu sempre dou uma observação. Os extraterrestres também criam planetas, também criam animais, que criaram aqui também animais, não sei quais são. Parece que são felinos, foram criados por eles, e sei outros, não sei. E plantas também. Agora, como a Terra está indo para a 5ª dimensão,
está surgindo seres completamente diferentes e lindos, como no fundo do mar, que às vezes aparece, né? Os caras vão lá embaixo e vêm, aí filmam. Certas plantas com rosto de animais, que mais? Pássaros diferentes. Está aparecendo aí. Está se extinguindo, animais estão desaparecendo e outros estão surgindo. E bem mais inteligentes. Uma onda fatoral é uma faculdade criadora do Divino Criador que gera nela os seres, as criaturas, as espécies que serão regidas por essa sua irradiação divina. No animal, numa folha, numa raiz, num elemento, uma substância, etc., etc., encontramos a qualidade que a onda traz em si. Vamos lá. Bom, eu tenho a qualidade que fui atraída, ainda inconsciente, pelo trono X. Um certo elemento, vamos, aleatório, um mineral, um certo elemento, ferro, foi criado pelo mesmo trono. Então, aquele ferro tem a mesma qualidade daquele trono, que participou da geração, da minha geração, e participou do ferro e de uma outra planta. Estou dando exemplo aleatório, hein, que eu não sei quem é o meu trono, não. O trono é o seguinte, quando as pessoas que desenvolvem a mediunidade na Umbanda ficam sabendo quem é o orixá da cabeça, que é o trono que rege. Como meu desenvolvimento não foi num centro cruzado, depois trabalhei num de Umbanda misturado com kardecista, depois fui trabalhar no kardecista, depois fui andei assim, zabá, e saía de um lado e ia para o outro, não ficava em lado nenhum. Então não cheguei a saber. Até perguntei aí a uma pessoa que trabalhou, ela não conseguiu ver. Se a pessoa é criada pelos extraterrestres, por exemplo, será que também vai ter essa irradiação do trono? Não sei. Não sei. As coisas que eu gostaria de saber, não tenho como saber, né? Então, encontramos a qualidade da onda, dessa onda que traz em si, porque uma onda está em tudo o que o Criador cria. Seja a onda que vem dos fatores, que foi irradiada por Ogum, Oxum, quando eles... Lembra que eu expliquei que vem a onda, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, aí no terceiro plano vem uma onda, vem a outra, aí ela se junta, se funde, aí sai uma outra diferente e vai criando. Tá? Se estudarmos o que foi gerado na onda fatoral, que dá origem à irradiação da lei maior, aí encontraremos a qualidade dessa onda como a principal característica do objeto do estudo. Ele deu esse exemplo, mas vamos dar um outro exemplo. Se estudarmos o que foi gerado na onda fatoral, que dá origem à irradiação do conhecimento, aí encontraremos a qualidade dessa onda como a principal característica do objeto do estudo. Se estudarmos o que foi gerado na onda fatoral, que dá origem à irradiação da justiça,
Aí encontraremos a qualidade dessa onda como a principal característica do objeto de estudo. Dei 2 exemplos, além do que eles deram, para melhor entendimento. Já as qualidades das outras ondas, as encontraremos como qualidades secundárias. Essa androgenia divina, agora eu vou lá no livro. No livro porque tem que ler. Vamos lá se eu encontro aqui. Já. Tá. Então, encontraremos, né? Então, agora vou ler. As alternâncias são tantas que é impossível sermos taxativos quanto à natureza de um ser. Suas reações são previsíveis em um quadro geral, mas são imprevisíveis em um quadro individual, particular e pessoal. Como exemplo, podemos citar o caso das formigas e das cobras. Ao geral, as formigas cortam as folhas dos vegetais para extrair alimentos e as cobras se alimentam de algumas espécies animais que conseguem capturar. No entanto, cada espécie de formiga aprecia mais uma espécie vegetal e cada espécie de cobra aprecia mais uma espécie de animal, que captura com mais facilidade. Algumas formigas apreciam folhas cítricas, pois contém alto teor de PHD, e outras apreciam folhas de leguminosas, que têm baixo teor de PHD. Mas as formigas, quando aparecem aqui em casa, também gostam de outras coisas. Pedacinho de queijo, fruta, lá fora, restos de comida do gato, ração. Elas comem ração, formiga. Fica tudo ruído. Bom, certos vegetais têm mais cálcio, outros têm mais fósforo, outros mais potássio. Isso os torna mais atraentes para uma espécie de formiga e menos para outras. O mesmo se aplica às cobras em relação às presas preferidas. Trazendo esse raciocínio para os seres, vemos tudo se repetir no comportamento humano, pois uma pessoa aprecia mais uma fruta e outra aprecia mais outra. Uma pessoa aprecia estudar uma matéria escolar e outra aprecia outra. Bom, agora eu vou falar uma coisa. Já foi revelado ao enviado aí, né, que está aqui no Rio de Janeiro, já foi informado que cada um de nós, apesar de sermos criados pelos tronos, etc., todos nós temos um código. E nós somos conhecidos pelos extraterrestres pelo nosso código. Pode, por exemplo, um código de uma pessoa, outro código diferente. Ninguém tem código igual. Eu não sei como pode bilhões e bilhões de gente e os códigos são diferentes.
Eu não sei se são sinais ou se são números, mas aí eu coloquei aí. E eles explicaram que por que uma pessoa não gosta de uma determinada fruta, de um legume, de uma certa comida, porque aquele código ele vai corresponder também àquele tipo de aquela fruta, aquele legume, porque certamente é aquilo que eu falei, né? O trono também, o mesmo trono que você se sentiu atraído também fez plantas de ervas. E, por exemplo, o Baluaê tem um monte de ervas, né, que ele fez. Frutas, legumes, leguminosa, árvores, etc, etc. Então, e elas também têm códigos. Então, às vezes você come uma coisa e não se sente bem, porque não está juntando. Quer dizer, que se a gente soubesse o nosso código, cada um de nós, e o que eu deveria comer porque eu tenho aquele código, eu acho que a gente teria uma melhor saúde, né? Então, fiquem sabendo isso. Porque aqui eles não podem falar nada, nada, nada sobre os extraterrestres, tá, gente? Eles não têm autorização. Então, eu aproveito e esclareço mais um pouco, né? Esse raciocínio se aplica a todos os seres, a todas as criaturas e a todas as espécies, já que até entre as bactérias vemos isso acontecer. Nos vegetais, o mesmo se repete, pois em um solo, uns se desenvolvem bem e outros não. Em um clima, uns dão muitos frutos e outros não dão nenhuma. Do mesmo modo, vemos pessoas que gostam de coisas religiosas, outras de esportes, outros de física, matemática, etc. No comportamento, vemos uns que gostam de roupas alegres, outros adoram roupas sóbrias, etc. E outros não gostam de andar com roupa nenhuma, né? Andam quase nus aí. No sexo, vemos uns que gostam de pessoas alegres, extrovertidas, apaixonantes, outros que apreciam pessoas discretas, introvertidas e bem racionais. Pensem bem sobre o que aqui estamos comentando. Eu agora vou parar um pouco, porque eu estou precisando beber um pouquinho de água. Eu ainda vou ter que ler muito, minha garganta já está ficando ruim. Então, se sentirem oscilação, é porque foi isso que eu fiz, tá? Já volto. Pronto, retornando. Pensem bem sobre o que aqui estamos comentando, porque isso está nas características que herdamos das divindades e distingue nossa natureza individual, nos marcando, diferenciando de todas as outras pessoas que são nossos semelhantes, mas não são nossos iguais. Essa androgenesia divina que adquirimos nas ondas fatorais está na nossa hereditariedade e é a base da astrologia, da numerologia, da cabala, do tarô, da quiromância, da radiestesia, da magnetologia, da química, da física, etc, etc, etc. Porque está na base da criação divina que gerou tudo o que existe, seja animado ou inanimado.
e está na base ou origem dos elementos, das energias, das naturezas do universo e das divindades do Criador. Divindade, tronos. É certo que o meio altera alguns aspectos ou características de algo ou de alguém, mas a sua qualidade original e o seu caráter básico sempre aflorarão e se mostrarão ao bom observador. Bom, a prova está que hoje o ser humano é diferente de milhares de anos atrás, né? Tinha um aspecto mais rude, né? Mais caso do Neandertal, né? Porque os extraterrestres, eles ajudam a evolução, mas se eles não tivessem vindo aqui, nós certamente não estaríamos com esse aspecto físico, mas estaríamos mais evoluídos fisicamente do que um Neandertal, porque a coisa demora, né? Mas vai se automodificando, porque a inteligência trabalha, a inteligência do Criador dentro de nós e a vontade do ser. Diz que existe, por exemplo, animais que desejam ser seres humanos, árvores que desejam ser seres humanos. Impressionante, né? Então, quer ver um exemplo? O homem antigo, até quando eu era criança, eu via muitos homens muito peludos, né? Braço tudo cheio de pelo, peito pelo, tudo cheio de pelo. E hoje é raro você ver isso, né? Porque automaticamente vai evoluindo também por si mesmo. E também tem esse aspecto de clima. As plantas de clima frio são diferentes de clima quente, né? Seres de clima frio são muito mais brancos, super brancos, do que as pessoas que nascem num país tropical, né? Bom, é certo que o meio altera alguns aspectos ou características de algo ou de alguém, mas a sua qualidade, né? Aquela qualidade que nós fomos atraídos é sempre aquela original. Os caldeus desenvolveram a astrologia para conhecer os seres, as criaturas e as espécies e para atuar sobre os fatores imponderáveis. Os israelitas desenvolveram a cabala com o mesmo objetivo. Os egípcios desenvolveram as lâminas do tarô. Já os adoradores dos orixás estudaram os seres a partir de suas descendências divinas, classificando-as pela hereditariedade divina. Desenvolveram o jogo de búzios, os odus ou destinos, e foram mais fundo nessa linha de estudo, pois por meio do búzios são capazes de descobrir qual divindade rege, divindade é o trono, né? Qual divindade rege a coroa de uma pessoa, como ela é, e o que tem de fazer para alinhar-se com seu regente ancestral, com o de sua presente encarnação e com
ou dos seus instintos básicos. Os búzios não são limitados como a astrologia, a numerologia, a quiromância ou tarô, pois antes de mais nada mostram a filiação divina, a hereditariedade de quem vai consultá-los e diz se as dificuldades que o consulente está encontrando se deve ao distanciamento do seu regente ancestral. Gente, isso com aquele verdadeiro médio que joga búzios, porque tem os falsos médios, que ficam jogando búzios, mas não vê nada. E aí fica dizendo um monte de baboseira para a pessoa, e é aquele sistema, trago o seu amado em não sei quantos dias, né? Isso aí. Agora, o verdadeiro médium, que vai ajudar, né? Fala consulente, né? O seu cliente, pronto. Tem que tomar cuidado com isso. Eu nunca acreditei muito nessas mulheres que jogam búzios, mas aqui está dizendo que é verdadeiro, né? Mas tem que ser aquela pessoa verdadeira, aquele médium verdadeiro. Mas como a gente vai saber, né? Como saber se ele é verdadeiro ou não, esse médium? E aqui está. Fiéis de outras religiões, por desconhecimento de causa, chamam os adoradores dos orixás de ignorantes, mas se observassem a magnificência da ciência dos orixás, se calariam, pois cabala, tarô, astrologia, numerologia não revelam nossa ancestralidade. Já os búzios revelam o passado, presente, o futuro de uma pessoa, porque estão fundamentados na androgenesia divina dos seres. Para alguém ser filho de Ogum, Ogum é ordenador, né? Para alguém ser filho de Ogum não é preciso ser africano ou ter nascido na Nigéria, pois Ogum é uma divindade do Criador que é em si sua qualidade ordenadora. E todo ser que for manifestador dessa qualidade do Criador só a manifesta porque foi fatorado em sua origem com ela por Ogum a ordenação divina. Fatorado, irradiado com o fator de Ogum. Logo, seja chinês, hindu, judeu, italiano, grego, árabe, polinésio, brasileiro, nigeriano, português, francês, italiano, de Nova Zelândia, americano, canadense, polonês, ucraniano, russo, etc, 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 etc. Se foi fatorado pelo Criador na sua qualidade ordenadora, então sua natureza é ordenadora e sua ancestralidade divina é encontrada em Ogum, que é o orixá, o trono, né? Que rege sua coroa, seu ori, como diz na Uganda. Recordando, cada trono, ele é um mental, né? Cada trono tem uma estrela lá dentro. Cada estrela de cada trono é diferente. Esse é um trono diferente desse. Dentro da estrela, vem uma luz, que ela pulsa.
ela pulsa. E ela pulsa. Então, quando ela faz isso, ela pulsa. Ela está irradiando. Tronos são mentais, não tem corpo nem nada. Agora, eles são criadores, eles podem se apresentar a um médium com uma forma humana. Como o pessoal bota eles aí, né? Os orixás, eles colocam lá com as figuras lá, não sei se eles receberam essa imagem ou a invenção, não sei. Mas eles podem sim. Bom, continuando, saibam que temos 7 chakras principais que estão distribuídos assim: coronário, topo da cabeça ou ori, frontal, na testa, um pouco acima dos olhos, laríngeo, garganta, cardíaco, no peito, sobre o coração, umbilical, um pouco abaixo do umbigo. O umbilical é o que chamam plexo solar. E eu tenho outra versão. Aqui diz que é um pouco abaixo do umbigo. Eu tenho a versão que é um pouco acima do umbigo. Tanto que quando eu aprendi a meditar com cristais, que é uma meditação pleiadiana, seres de Pleiades, foi ensinado que era 5 centímetros acima do umbigo. Mas aqui eles falam que é um pouco abaixo do umbigo. E que o esplênico, que é o sexual, é sobre o baço. O sexual é abaixo do umbigo. É o que eu aprendi com os pleiadianos. E o básico, né, na região lá atrás, né? Lá atrás, no fundo da coluna. E para quem não sabe, na nossa coluna tem são as vértebras, né? Aqui dentro desse canal não aparece ressonância nem tomografia, mas tem um tubo. É por aqui que sobe a Kundalini. Os antigos faziam essa prática. Então, aqui ele saía pela cabeça e unia com a energia cósmica. Isso não é aconselhável fazer, porque os pleiadianos dizem que muita gente faz isso, fica maluca mesmo. Então, é muito perigoso, tá? Isso aqui foi só para explicar que ali tem um canal onde tem, que chama Kundalini. Nenhum desses chakras pertence exclusivamente a um só orixá. Não. Vou fazer aqui. Esse giz é muito. Vamos aqui. Por exemplo, a pessoa pode pensar que
A pessoa pode pensar que, esse chakra pertence ao trono, ao orixá X. Esse é o outro orixá, esse não. São 7, né? Sete tronos principais, que são 14, mas não é assim, tá? Nenhum desses chakras pertence exclusivamente a um só orixá. Mas, dependendo do orixá que faturou, que irradiou e rege, foi aquele primeiro orixá que a gente se sentiu atraída, ainda inconsciente, a partícula, né, se sentiu atraída. Então, dependendo do orixá que faturou e rege a ancestralidade de uma pessoa, aí esse orixá é o regente de Ori, regente daqui. Se a pessoa foi faturada pelo Ogum, ele vai reger aqui esse coronário. Se a pessoa foi irradiada por Iemanjá, ela vai estar aqui, certo? Se a pessoa foi por Oxóssi, ele vai estar aqui. Vai estar um só ali. Então, vamos lá. Aí esse orixá é o regente do chakra coronário. E nesse mesmo chakra, os outros orixás estarão presentes, mas como qualidades secundárias, pois a principal sempre será a do orixá que o faturou. Então eles todos estão aqui. Então esse é o primeiro e os outros rodeados. 1, 2, 3, 6, 7. 7 orixás. Mas este é que rege o nosso coronário. Trabalham juntos ali, né? Tá. Até expliquei anteriormente errado, né? O mesmo acontecerá nos outros 6 chakras, pois se Oxóssi, por exemplo, reger o coronário, ao redor dele estarão os outros orixás, em uma distribuição que forma uma coroa, ou roda, só encontrada naquela pessoa, pois no chakra frontal será outro orixá que o regerá e formará nova coroa frontal, ou roda, com nova distribuição de qualidade que secundarão a principal. Bom, eu ia explicar, agora não é a minha maneira, mas é melhor eu ler aqui primeiro, porque não sei. Vamos lá. Só para que entendam isso, digamos que Oxóssi rege o chakra coronário e o ser é regido pela irradiação do conhecimento, sendo sua qualidade original o fator do raciocínio. A fé, a justiça, a lei, a evolução, a geração e o amor serão qualidades secundárias neste ser regido por Oxóssi. E uma delas qualifica seu conhecimento que, caso seja o fator de Oxalá, aí o chakra frontal será regido por esse orixá que rege sobre a fé, pois é em si essa qualidade de Deus. Então, pelo que eu entendi aqui, né? Cada um dos chakras tem um principal, mas todos eles trabalham juntos. Todos eles trabalham juntos. É como a gente viu, né, nos vídeos anteriores, né? Um entra na energia do outro, né? Aquela coisa toda. Então, Oxóssi regerá
E o Oxalá direcionará, pois é um ser ligado verticalmente à irradiação do conhecimento divino, mas que sente atração pelas coisas religiosas, que lhe chegarão por meio da corrente eletromagnética cristalina, regida por Oxalá. Só o chakra coronário e o da coluna básico, né? Captam as irradiações verticais. Por exemplo, nós temos uma onda aqui horizontal. Então, aqui está o chakra, aqui está o chakra. Então, ele vai captar, a onda pode ser assim, a onda pode ser assim, lembra? Mas só esse ou esse vai captar as ondas verticais, tá? Lembra que tem muitos formatos de ondas, né? Bom, então saibam que os chakras coronários e básicos captam as irradiações verticais, já que o coronário capta de um polo positivo ou do alto, e o básico de um polo negativo ou do embaixo. Já os chakras laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico, e no nosso exemplo frontal, só captam as correntes eletromagnéticas que são captações horizontais. Então, os outros chakras, laríngeo, só capta isso. Ele passa, a onda passa por aqui, mas não capta, entende? Cadê o... A onda vai passar por aqui, vai passar pelas outras ondas, pelas outras chakras, mas não capta. Esses vai absorver e esse vai absorver. Tá? As verticais. Como o ser do nosso exemplo é regido por Oxóssi e guiado por Oxalá, ele é estimulado pela irradiação do conhecimento e guiado na busca dos conhecimentos religiosos. Então, sua natureza íntima será especulativa nos assuntos da fé. Ele será um teólogo, um místico, um sacerdote ou um profundo religioso. Porém, se sua coroa for regida por Oxóssi, mas for Xangô quem rege seu chakra frontal, aí tudo muda, porque em vez de ser atraído e guiado para os assuntos da fé, ele será atraído pela justiça e será um buscador dos conhecimentos jurídicos aos quais aplicará no seu dia a dia, e com certeza este ser será um consultor jurídico, um advogado, um conselheiro, um professor de assuntos jurídicos, etc. Observem o que comentamos, porque o mesmo acontecerá no chakra laríngeo, no cardíaco, no umbilical, no esplênico, já no plexo solar. Já o chakra básico influenciará a distribuição, que acontecerá em sentido inverso, ou de baixo para cima. Essas distribuições principais secundárias dos orixás, nos 7 chakras, dão tantas combinações que uma pessoa nunca será 100% igual a outra, em todos os sentidos, e sempre haverá alterações na distribuição dos orixás, de pessoa para pessoa, caracterizando-as
mesmo diferenciando-as. Para um pouquinho. Se todos são semelhantes no aspecto geral, no individual, ninguém é igual a ninguém, justamente por causa dessas alterações. Saibam que o que aplicamos aos chakras aplica-se à astrologia. Se um ser nasce sob a regência de um planeta, no entanto, outros também influenciarão sobre sua natureza íntima, quer dizer, outros planetas, diferenciando-o de alguém nascido sob a regência do mesmo planeta, mas em outra hora ou dia. Nós já comentamos que uma qualidade está em todas as outras e que um orixá gera em si suas divindades intermediárias, que geram em si suas divindades intermediadoras. Assim, se a irradiação do conhecimento rege o chakra coronário ou ore de uma pessoa, no entanto, essa irradiação receberá todas as outras e o veremos assim. Aí eles mostram como recebe. Vertical, horizontal e os feixes das irradiações. Por intermédio do gráfico, podemos visualizar como é a captação dos chakras e a posição dos dois que captam irradiações verticais e dos outros 6, que, em verdade, são 12, pois são bipolares e pela frente captam energias positivas e por trás captam energias cósmicas. Senhores, lembrando que nós temos 12 chakras, 7 no corpo material e 5 fora do corpo. O 8º fica um pouco acima da cabeça. O 9º já saindo da terra. 10º me parece que tem a ver com o solar, né? Sol. Depois vai mais além, fora da galáxia, o 11º, e o 12º está em algum lugar, que ninguém sabe. Quer dizer, o 12º tem a ver com o Criador, né? Deve ser a ligação nossa com ele, né? Deve ser. Com isso comentado, então podemos imaginar o imenso número de combinações possíveis, mesmo que aconteça a repetição de combinações de um chakra, nos outros dificilmente elas se repetirão. Com isso, cada ser dentro de uma natureza geral tem a sua que é individual e o torna único entre todos os seres. Então, temos de nos manter dentro de certos limites, nos quais as características dos seres podem ser identificadas pela observação e comprovadas pelas atitudes e reações de cada um. Foi isso que fizeram os babalaôs africanos quando formularam a androgenia ou hereditariedade divina dos filhos dos orixás, pois viram que, em alguns aspectos gerais, os filhos de um orixá se pareciam, assim como suas atitudes e reações tinham a ver com a dos seres naturais, que eles incorporavam. Então,
criaram todo um conhecimento simples e funcional para comprovar o que os búzios revelavam no jogo de Ifá. Ifá é um nome que deve ser lá da África, né? Portanto, não estamos criando nada de novo neste campo do conhecimento religioso africano, mas sim acrescentaremos os fatores, as qualidades divinas e diferenciaremos os filhos das divindades. Filhas de Lagunã não são filhas de Yansan, e filhos de Omulu não são filhos de Obaluayê, ainda que tenham certas características comuns. Como já ressaltamos, uma qualidade está em tudo o que existe, até nas divindades do Criador. Também advertimos que não devem levar ao pé da letra a descrição das características aqui colocadas, pois todos estão em contínua evolução, superando suas características negativas e apurando as positivas. Afinal, evolução é transformação contínua e todos estamos evoluindo o tempo todo. Acabou. Senhores, próximo vídeo vai ser a hereditariedade das diversas irradiações. E eles vão dar as características de cada filho dessa irradiação principal. Mas, como eles disseram, mas as pessoas também vão se modificando, né? Vão evoluindo. Então, aguardem. Então, os seres que existem nos planetas, que nós chamamos arturianos, pleiadianos, sirianos, etc., também passaram pelo que a gente passou. Também tem os tronos que os irradiam, embora alguns de dimensões muito evoluídas, como a de Jesus Cristo, que fazem também criações, né? Fazem até planetas. Sabem manipular, né, as energias, as partículas, né, do Criador. Quando elas se juntam uma com a outra, aí vem aquela onda e tal. E aí vai a sequência, uma sequência da criação, certo? Bom, ainda falta um bocado, senhores. Bom, deixa eu até olhar aqui. Passei um pouquinho só do meio do livro, tem muita coisa. Então, o próximo vídeo, talvez eu vá fazer a Família da Luz, tá? Que é dos pleiadianos e que está atualizadíssima com a nossa vida atual, né? Então, senhores, tudo de bom para vocês. Falta, hoje é dia 28. 3 dias, né? Para o 2023 acabar. Acho que vamos ter muitos acontecimentos em 2024. Aguardemos. Tchau. Feliz Ano Novo.